Olá, eu sou Mônica Bergamo e esse é o programa Ponto a Ponto. Junto comigo está o cientista político Antônio Lavareda. Aqui no Ponto a Ponto, semanalmente selecionamos dados de algumas das principais pesquisas de opinião para nos ajudar a discutir política e políticas públicas no Brasil. E para falar sobre a Lava Jato, a operação que investiga um esquema bilionário de desvio e lavagem de dinheiro, nós recebemos no Ponto a Ponto o Pier Paolo Bottini, ele que é advogado e doutor em Direito Penal pela USP e esteve à frente da Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça entre 2005 e 2007. Bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Lembrando também que você encaminhou algumas das delações importantes. Aliás, eu acredito que algumas das primeiras delações da Camargo Correia, acredito que uma das primeiras que abriram aí a porteira, vamos dizer assim, né? Professor, é o seguinte, estamos chegando ali, eu não sei se no fim, mas pelo menos dessa etapa das construtoras da Operação Lava Jato, e aí muitas delações sendo feitas, e agora delações muito do andar de cima, vamos dizer assim. O Odebrecht finalizando sua delação, a OAS aparentemente num estágio bem avançado, o Antônio Palocci querendo delatar, Renato Duque, que era um dos poucos diretores que ainda não tinham delatado, rumores de que o tesoureiro do PT, Vacari, também pode delatar. Afinal, vai ficar todo mundo solto? Quem que vai ficar preso no final? Isso mostra, na verdade, o paradoxo da colaboração e da delação, que é um instrumento muito novo no Brasil. Na verdade, a gente aprovou, regulamentou de forma mais organizada a delação em 2013, com a Lei de Crime Organizado, e, portanto, nós temos as primeiras experiências mais institucionalizadas e consolidadas da delação na Lava Jato. Então, é natural que você tenha testes com essa delação. Então, você teve experiências no começo muito primárias, e isso foi se elaborando, se sofisticando no decorrer da Lava Jato. E é claro que chega num momento em que isso ela vai ter que cessar, ou seja, em determinado momento você acaba com as colaborações, você já tem informações suficientes para levar adiante as ações penais, porque realmente isso não faz sentido, todo mundo faz colaboração e delação, alguém vai ter que ser penalizado ao final. Mas, mais uma vez, nós estamos no momento em que o instrumento começou a ser utilizado, ele começa a se consolidar, ele começa a se sofisticar. É porque ele começou logo de cara com um caso que pegou toda a elite política brasileira e uma parte, toda a elite de um setor empresarial muito importante, que é o das construtoras, né? Sim. Então ele já começou sendo testado lá em cima, mas nesse caso específico, não vai ficar ninguém preso, talvez um ou dois? Eu acho que a ideia da delação é justamente que você, com a colaboração, você tem um benefício, e esse benefício, em regra, é que você não tenha uma pena de prisão, pelo menos nas unidades prisionais. Tá? O que você tem visto são restrições à liberdade em casa, com uso de tornozeleira e assim por diante. Mas a ideia da delação é que, efetivamente, você ou fique muito pouco tempo preso, ou você cumpra uma pena de uma forma diferenciada, em casa ou em qualquer lugar. Professor, você deu uma entrevista à Folha de São Paulo no final de março, na qual você dizia que houve alguns exageros na Operação Lava Jato, mas esses exageros em nenhum momento macularam a importância da Lava Jato, e você reconheceu o valor histórico, o significado aí para a mudança das instituições brasileiras, etc. Você acha que esse momento de exageros, para repetir sua expressão, ou de maiores exageros, esse momento já passou ou esses exageros continuam, e qual é a perspectiva de que venham a continuar ao longo do tempo, até porque a expectativa agora é de que, se antes havia prazo para conclusão, ou pelo menos expectativa de prazo, hoje é muito difícil qualquer salvo o melhor juízo, fazer um prognóstico a respeito da conclusão da operação. É muito difícil, até porque a operação ela se espalhou por outros lugares. Né? Mas sobre os exageros, é isso que eu Sobre os exageros, veja, ela tem vários exageros, a operação, eu posso até enumerar alguns os principais. Aqui, né? Por exemplo, as condições coercitivas, que me parece, a mim não me convence a necessidade e a existência jurídica de condição coercitiva. A mim me parece que isso não é previsto no ordenamento jurídico. O tempo das medidas cautelares, das prisões preventivas, ou seja, não faz sentido alguém ficar preso preventivamente, sem julgamento, por mais de um ano, por um ano e meio, e isso o Supremo Tribunal Federal recentemente acabou de reconhecer esse exagero, soltou algumas das figuras envolvidas na Lava Jato. Você tem alguns exageros em relação a vazamentos de informações, a divulgação de informações sigilosas. Então, é claro que existem exageros, sim, e esses exageros eles devem ser
combatidos, porque por mais bem intencionada que seja uma operação, por mais que ela busque desvendar aí todos os meandros desses crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro, isso não justifica que você extrapole a lei. Agora, tirando esses exageros, eu volto a dizer, a Lava Jato é uma operação importante, ela trouxe, ela desvendou algumas questões relevantes até que demonstram os vícios do nosso sistema político e do funcionamento do nosso sistema político. Eu vou pedir licença para apresentarmos 3 telas com gráficos de pesquisa de opinião. A Operação Lava Jato é uma coisa conhecida em toda a sociedade. Não há nenhum Me estranha os tema. 10%. Não há nenhum tema. Esses 10,7% precisam ser investigados. Segunda tela, as notícias lembradas com relação ao governo Temer, etc., uma pesquisa do CNIBOP, a Operação Lava Jato, corrupção, ou seja, 14%, só perde, a Lava Jato hoje como foco de preocupação dos brasileiros, só perde no momento para a discussão sobre a reforma da Previdência, que é alguma coisa que mexe nos interesses de praticamente toda a sociedade, então atrai muita atenção, naturalmente. Terceira tela. Percentual que acredita que a Operação Lava Jato está contribuindo para combater efetivamente a corrupção. Ela traz benefícios, praticamente 40%, 4 em cada 10 brasileiros, mas é conduzida de forma parcial, disseram eles naquele momento, para 31%, 32% traz benefícios, tem sido conduzido de forma adequada, e 19%, quase 20%, ou seja, 1 em cada 5 brasileiros, dizem que é uma operação ruim para o Brasil, ou por uma avaliação do alcance político, ou por uma análise do impacto talvez, econômico. Talvez, né, Lavareda, frisando que foi em outubro de 2016 a questão do partidarismo antes de que outros partidos tivessem sido... Isso antes de uma generalização, ou digamos, de uma ampliação do leque de atingidos. Sim, mas são 70% que traz benefícios. Exato, mais de 70% a rigor, um pouco mais do que 70%. Eu já queria combinar os temas e lhe perguntar uma questão, professor. Lá na sua fala anterior, você dizia que apontava alguns exageros, e aí, condição coercitiva, por exemplo, a exposição dos investigados. Esse projeto, aprovado essa semana, né, no Senado, que obviamente vai à Câmara, etc., e tal, que tem a ver com o controle do abuso de autoridade, limita, em alguma medida, esses exageros, alguns desses exageros que você remeteu. É isso? Eu acho que Qual é a sua avaliação desse projeto, tal como ele foi aprovado? Esse projeto é um projeto extremamente importante. Claro que é natural que, se a gente fala de responsabilização por excessos, a gente está falando de todos, ou seja, inclusive daqueles que aplicam a lei, daqueles que levam adiante as investigações. Então, me parece que o projeto, embora seja uma reação, e muitos tenham esse projeto como uma reação contra a Lava Jato, mas, na verdade, da forma como ele foi aprovado, me parece que ele traz contribuições importantes, ou seja, ele define melhor o que é o abuso de autoridade, ele tipifica exatamente quais são os atos de abuso de autoridade e ele racionaliza. Importante que tenha ficado fora, porque essa era uma crítica muito comum, aquele chamado crime de hermenêutica, ou seja, você ser condenado por abuso de autoridade por uma interpretação minoritária ou divergente que você faça da lei. A interpretação minoritária, embora ela seja minoritária, ela é saudável, até para que você tenha um... Lembrar que esse projeto também o relator exercitou um diálogo com membros do Ministério Público, diversos, etc. E tal. Inclusive, parte deles e das associações de juízes estão apoiando o encaminhamento desse projeto, porque isso também traz uma segurança para a própria autoridade saber exatamente o que pode e o que não pode ser feito. Tem um ponto do projeto, só para a gente então finalizar o capítulo da discussão desse projeto, que diz que a pessoa que se sentir vítima de um abuso de autoridade, ela poderia processar diretamente, houve uma mudança, então vai ter que esperar 6 meses até que o Ministério Público se pronuncie. O que eu acho que não ficou, pelo menos para mim, claro, se o Ministério Público se pronuncia contra a abertura do processo, aí mesmo assim ela pode abrir. Essa é uma discussão que existe, mas não existe só para esse caso, porque essa é a lógica de praticamente todos os crimes. Então, todos os crimes se procedem mediante uma ação pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público ele age e abre uma ação penal. No caso da inércia, nesse período, então a parte pode efetivamente se sobrepor ao Ministério Público e fazer movimentar o Judiciário. Se o Ministério Público entende que não deve haver investigação, a gente tem que lembrar que isso tem que ser submetido ao Judiciário. Certo. Mas, de qualquer forma, ele se movimentou. Agora, não tem um complicador aí, porque é o seguinte, de qualquer forma, o cidadão, se for vítima de o blogueiro lá que teve a sua fonte descoberta pelo juiz Sérgio Moro, que foi quebrando sigilos e acabou descobrindo a fonte, ele vai processar.
Aí ele espera o Ministério Público, imaginemos que o Ministério Público não faça nada. Aí ele vai sozinho, mas ele vai estar diante de um juiz, né, que é um colega. Mas de qualquer forma, Isso daí você acha que vai... Não tenha dúvida, mas você sempre tem que ter alguém que dá a palavra final. Mas nesse caso, lembrando que sobre o juiz tem um tribunal, ou seja, você tem um sistema recursal que faz com que isso se distancie um pouco dessa realidade corporativa e vá sendo julgado. Então, eu acho que o sistema vai funcionar bem, imagino que sim. Professor, o senhor participou, então, portanto, de algumas negociações. Há advogados que não participam de delações premiadas e eles falam, o que você tem hoje na Lava Jato é delações à la carte, o cardápio é colocado e a pessoa tem que acabar falando o que eles querem. Nos vídeos da Odebrecht, que eu não vi todos, obviamente, mas eu vi alguns importantes, algumas cenas assim chamam a atenção. Por exemplo, quando o Pedro Novis, que é o delator, ex-presidente da Odebrecht, vai falar sobre o Serra, ele é perguntado várias vezes pelos procuradores, ele fala, ele nunca fez nada para nós, não teve contrapartida. Outros diretores falaram que teve contrapartida, mas no caso específico dele, ele falou, nunca fez nada, ele foi bem enfático. E aí os procuradores falavam, assim fica difícil, doutor. Não é? Assim fica difícil. Os procuradores que falavam educadamente, mas que tem o poder de mantê-lo na prisão, pedir que ele volte para a prisão, ou que ele vá para a prisão, que ele nunca foi preso. Se não me engano, era o Alexandre Alencar falando das reformas da Odebrecht no sítio, eles falavam, mas então foi um presente, mas foi uma retribuição? Então, foi uma retribuição, né? Então você vê ali que é tensa, mesmo quando ela é filmada, e eles não se satisfazem com... É uma delação espontânea e estimulada. Uma espontânea e estimulada. Como é que é no bastidor sem o vídeo? O senhor que participou, na verdade, a pressão é grande? Na verdade, há uma pressão para que você conte, evidentemente, tudo o que aconteceu. E isso, na verdade, você tem uma zona cinzenta aí, que é muito difícil você separar entre a instigação, ou seja, o sujeito querer que seja dito algo que não aconteceu, mas ele deseja ouvir, e aquilo que efetivamente aconteceu e a pessoa não quer contar. Então, inquirição e instigação. Exato. Muitas vezes, o trabalho do Ministério Público é buscar efetivamente uma omissão. Agora, isso em alguns casos pode se confundir ou efetivamente ser uma tentativa de buscar uma informação que não existe, mas satisfaça esse desejo. A hipótese do Ministério Público. Esse desejo pessoal. Agora, nesses casos específicos onde há uma insistência do Ministério Público a saber qual é o benefício que veio em troca daquela contribuição, daquela vantagem, é porque há uma tentativa de superar um mero caixa 2, que seria o benefício sem uma entrega de vantagem sem esperar um benefício, da corrupção, que é quando você paga um agente público esperando um benefício. Então, quando o delator fala no benefício, aquilo se transforma em corrupção, dá uma qualidade de corrupção e é claro que torna a delação diferente. Agora, entender a intenção é muito difícil, ou seja, você vai ficar nesse meio do caminho. Eu vou lhe interromper mais uma vez para nós vermos 3 telas aí dessas pesquisas que ajudam aí a nossa conversa. Pesquisa agora do Ipsos, também do ano passado. Lá já está piorando a situação econômica e de emprego no Brasil. Lá atrás, 52% concordavam com essa assertiva. Uma segunda tela está mostrando que todos os partidos são corruptos. 80%. Hoje, com a ampliação do leque, provavelmente esse percentual deve ser maior, 90% ou mais. 20% apenas discordava. E uma terceira e última nesse bloco, Lava Jato pode ajudar a transformar o Brasil em um país sério, 86%, que, aliás, é o seu tema no início da conversa do primeiro bloco, quando eu remeti a sua entrevista. Falar nela, pegando um outro tópico, naquela entrevista, o professor falava sobre a necessidade de reformas no judiciário, sem dúvida. Né? Na órbita do judiciário, melhor dizendo. E, perguntado pelo repórter, o professor exemplificou com a questão do foro privilegiado. Sim. Essa semana também, o Senado deu início à revisão desse tópico, que era uma coisa reclamada pela sociedade bastante há muito tempo e que necessitava, de fato, ser atualizado. Qual é a sua visão sobre o que foi, o formato como foi aprovado o final do foro privilegiado pelo Senado num primeiro momento essa semana? Eu sempre defendi o fim da prerrogativa de foro. Eu acho que ela tem mostrado, embora a intenção da prerrogativa de foro seja interessante, é preservar determinados cargos de um eventual arbítrio ou protecionismo do juiz de primeiro grau. Então, a ideia de você remeter isso a um tribunal. Mas mostrou claramente, a nossa experiência no Brasil mostrou que isso não funciona. Ou seja, o número de processos parados nos tribunais, processos criminais parados nos tribunais, demonstra que não funciona. Ou seja, realmente, graça
a impunidade, porque os tribunais não têm vocação para ouvir testemunha. Eram 33 mil pessoas beneficiaram. E nos diferentes foros, né? Não diferentes foros, diferentes foros privilegiados. É porque o tribunal ele não tem como ouvir testemunha, ele não tem como analisar uma perícia, ou seja, ele não tem vocação. Os tribunais discutem questões jurídicas e não questões de fato. Então, sim, eu acho que é importante o fim da prerrogativa de foro. No entanto, eu acho que eu faria uma ressalva. A forma como foi aprovada. A forma como foi aprovada, porque eu acho que ainda assim a gente está falando de cargos e boa parte desses cargos passaram por um pleito eleitoral, ou seja, as pessoas votaram e me parece complicado que um juiz ou uma autoridade possa afetar o exercício do cargo ou prender. Então, me parece que tem que vir para o primeiro grau, mas as decisões que afetem o exercício das funções, como uma cassação, como uma prisão, como uma restrição à liberdade, essas decisões têm que ser submetidas a um colegiado. A proposta do ministro Luiz Barroso é um pouquinho diferente, né? Um pouquinho menos radical, né? Vamos dizer assim. Ele preserva os parlamentares, né? Que cometem crimes em função do cargo, no cargo, Mas né? é que eu acho que aí, com todo respeito ao ministro, de quem eu gosto muito, mas eu acho que tem um problema conceitual, porque a ideia da prerrogativa é proteger o cargo. E independentemente de você ter atuado no cargo ou fora do cargo. Certo. Porque, vamos imaginar, não é o indivíduo, parlamentar, é proteger o cargo. É o cargo, ou seja, ele foi eleito, então se ele praticou um crime antes, e se ele praticou um crime antes da diplomação, depois... Não me parece que o fato dele assumir ou desassumir o cargo seja conceitualmente significativo para você ter. Professor, se passar uma das duas, ou no Supremo, que talvez seja até mais rápida, né? Porque agora ainda aprovou, vai para a Câmara, volta para o Senado, talvez enrole aí esse projeto de fim de foro aprovado pelo Parlamento, no Senado, e o do Supremo talvez seja mais rápido. Mas independente de qual dos dois caminhar mais rápido, que impacto vai ter na Lava Jato especificamente? Pelo que eu estou entendendo, por exemplo, personalidades como Aécio Neves descem para a primeira instância, José Serra desce, todos praticamente. Todos, tirando os grandes presidentes dos poderes, eles descem e vão para o primeiro grau. O que não significa que vai andar muito mais rápido, porque vejam, hoje a gente tem como parâmetro de primeiro grau Curitiba. Agora, Curitiba tem um processo todo informatizado, você tem ali cartórios absolutamente organizados que fazem com que as coisas andem muito rápido. Essa não é a realidade dos judiciários de primeiro grau do país. Você já tem primeiras instâncias que são mais demoradas do que os tribunais. Então, não me parece que, em relação a todos eles, nós tenhamos um ritmo como é o ritmo de Curitiba. Eu acho que vários fatores interferem nisso e não é só o fato de estar na primeira instância. Mas há uma possibilidade de maior celeridade. Sim, há uma possibilidade de celeridade porque o juiz de primeiro grau ele tem a vocação para ouvir testemunha, ele sabe organizar a audiência. É a prática dele. Preservar. Então, certamente é possível que haja celeridade, mas não essa celeridade como nós estamos imaginando que é a celeridade de Curitiba, que é uma celeridade por conta de um contexto específico daquele lugar e daquela organização. Digamos que a celeridade de Curitiba é também uma celeridade mais rigorosa. Né? Quer dizer, mas independentemente da decisão, do conteúdo da decisão, mas você tem uma estrutura, e veja, eu não estou falando só da vara do Sérgio Moro, estou falando da unidade jurisdicional de Curitiba, os juízos cíveis, os outros juízos penais, eles sempre andaram rápido porque você tem uma organização, ou seja, o processo eletrônico, a intimação é feita por e-mail. Porque aonde que o processo judicial para? Aonde que ele demora o processo judicial? Costumam falar que a culpa é dos advogados que reclamam. Mas, na verdade, ele para quando está com o oficial de justiça para intimar alguém, quando está esperando uma certidão, quando está esperando um ofício. Para você transformar tudo isso em eletrônico, não tem desculpa. Quando eu, advogado, sou intimado por e-mail, eu não tenho desculpa, porque se eu não abrir o e-mail, ele considera aberto em 10 dias. Então, seja, o processo, ele caminha muito mais rápido, ele não vai esperar chegar uma carta no meu escritório para me intimar. Então, realmente, isso faz com que o processo ande muito mais rápido. Eu queria voltar só um pouquinho naquele capítulo anterior que a gente estava falando dessas eventuais pressões em delações, etc. O ex-presidente Lula deu uma entrevista recentemente em que ele disse o seguinte: falar do meu nome é condição sine qua non nas delações para que a pessoa tenha benefícios. O senhor acha que isso é um exagero ou pode acontecer em alguns casos? Eu não sei. Aí, eventualmente, eu não participei de nenhuma delação que tenha envolvido o presidente Lula. Todas que eu fiz não tocava nesse assunto. Então, isso não foi uma condição sine qua non para essas colaborações caminharem. Agora, eu não posso dizer também, em relação a temas específicos, nos processos que envolvem o ex-presidente Lula, se isso é exigido ou não é exigido. O que eu posso dizer da minha experiência, que não tratam de processos que envolvem o presidente Lula, isso não foi nunca um ponto de pauta, um ponto de questão. Agora, professor, a outra questão é o seguinte, que a gente já teve a oportunidade até de conversar.
Você falou o seguinte, talvez é um instituto tão novo, o da delação, que talvez precise de algum tipo de regulamentação para não virar um negócio ali, né? O que você pode esmiuçar um pouco mais, detalhar um pouco mais? O problema é, quando você vai delatar, você entrega alguma coisa. Em troca, você tem um benefício, que é uma redução de pena. Agora, o quanto de benefício? O que você entrega? O que você tem em troca? Quando a gente vai fazer? Quando isso é feito, por exemplo, no âmbito do direito concorrencial, no CAD, você tem parâmetros. Olha, eu entrego tal coisa e eu vou ter tal redução de pena. Nos Estados Unidos você tem guidelines, ou seja, ele te dá um parâmetro. No Brasil não existe esse parâmetro. Então, você senta pessoal. na mesa e aquilo é uma folha em branco. E, portanto, você não tem critérios e parâmetros. É claro que é um instituto muito novo, mais uma vez. Então, é claro que nós estamos ainda nem na adolescência da delação premiada. Mas o fato de você não ter parâmetro e critério, ele torna esse processo muito mais inseguro. Inclusive o valor da devolução, em alguns casos dinheiro e tudo mais, isso não tem nenhum parâmetro. E mais do que não ter um parâmetro na delação, você tem um problema de várias instituições que podem te processar, aplicar uma pena e que fazem os seus próprios acordos. Para te dar um exemplo, se eu sou uma empresa, eu faço um cartel com corrupção, eu vou ter que fazer um acordo no CAD, eu vou ter que fazer um acordo, uma leniência no primeiro grau, eu vou ter que fazer uma leniência com a CGU, eu vou ter que fazer um acordo com o TCU. Afora isso, eu tenho uma responsabilidade civil. Afora isso, eu tenho uma responsabilidade administrativa. Afora isso, se eu encostei nos Estados Unidos, eu vou ter um problema nos Estados Unidos. Ou seja, eu tenho mais ou menos, fora a CVM, se for uma companhia de capital aberto, eu tenho 8 ou 9 instituições que podem me processar, me aplicar penalidades e que podem fazer meu acordo. E eu não sei quando eu faço o acordo, se o valor que eu pago é descontado dos outros. Você senta com alguém, com uma empresa que quer colaborar, que quer efetivamente fazer um acordo para resolver o seu problema, você diz, olha, você tem que ir em 9 lugares diferentes, fazer 9 acordos diferentes, e nem assim, talvez você não resolva, porque a multa que você paga em um pode ser cobrada de novo. E qual seria a solução? Juntar todo mundo no... Eu acho que a gente precisa, sim, aí sim, de uma reforma legislativa. Eu sei que é muito batido falar em reforma legislativa, mas a gente precisa harmonizar isso. Ou seja, nos Estados Unidos você negocia com o DOJ e com a SEC. Um é penal, o outro é administrativo, e você resolve os problemas. Não faz sentido aqui, você tem que resolver com todo mundo. Então, o que você deveria fazer é, ainda que cada um tenha a sua competência e atribuição, no momento que você negocia com um, aquele valor pago a título de multa é pelo menos descontado do valor que o outro aplica em você. Porque senão você tem um bis in idem, você tem uma punição, uma dupla, uma tripla, uma nona punição por um único fato. Aí realmente a segurança jurídica, ou seja, a gente falou que nós temos um problema econômico por conta da Lava Jato, é porque efetivamente as empresas elas não têm condição sequer de avaliar o quanto elas vão ter que pagar para planejar como elas vão continuar na economia com esse passivo, com esse déficit. Professor, vamos começar aí esse último bloco já pelas telas, impacto da Operação Lava Jato no nível de corrupção no Brasil. Vai acabar, ou seja, as pessoas extremamente otimistas, cerca de 5%, vai diminuir muito, 28,5%, aí já estamos com 1/3 da sociedade, vai diminuir pouco, cerca de 40%, vai continuar igual a 23,6%, não sabe, não responderam, aí mais 27%. Então, vai diminuir pouco, certo pessimismo, 40%, mas 1/3 de pessoas bastante otimistas a respeito do impacto da operação. Na segunda tela, deveria continuar com as investigações até o fim, custe o que custar, e 97% concordam, até porque são favoráveis a que qualquer coisa vá até o fim, custe o que custar, expressões mágicas, então isso aí é adesão universal. E uma terceira tela, a Lava Jato só chegará ao fim quando os indícios que envolvem o ex-presidente Lula forem esclarecidos. Tem um pouco a ver com a questão da Mônica sobre a natureza aí das pressões para algumas delações, etc. 67%, 2/3 das pessoas achavam naquele momento, lembrando, a Mônica chamou a atenção, essa pesquisa do Ipsos é do início ainda do ano passado. Então, era o alvo ali naquele momento, a perspectiva das pessoas, era sobretudo o ex-presidente. Falamos no ex-presidente, eu resgato que o professor no primeiro bloco disse que não tinha advogado nenhum processo relativo ao ex-presidente nessa fase, e nenhum dos seus clientes envolvidos em delações, ou que tem utilizado delações, também chegou a mencionar nessas delações o nome do ex-presidente. Mas o professor é especialista em direito penal, acompanha as coisas. É o seguinte, é a pergunta que muitos querem saber. O presidente Lula é candidato, pelo menos é pré-candidato à eleição presidencial do ano que vem, 2018.
Ele vem, inclusive, liderando as pesquisas divulgadas, a mais recente do Ibope, ele aparece bem à frente dos outros candidatos que são mencionados e que apareceriam numa segunda colocação eventualmente. O presidente responde aí a vários processos, etc. Está envolvido em vários, é réu em vários processos já, etc. Ele tem uma audiência marcada aí para daqui a pouco com o juiz Sérgio Moro, que tem sido também alvo de muitos comentários, já foi adiada, aí, uma série de coisas. Especula-se que o ex-presidente pode vir a ser condenado pelo juiz Sérgio Moro, ou seja, pela primeira instância, ainda nesse semestre ou no início do próximo semestre, e depois poderia haver a ratificação, ou seja, a confirmação da sentença pelo Tribunal Regional Federal situado em Porto Alegre. Né? E com isso o presidente isso é importante porque com isso o presidente estaria tecnicamente inelegível. Né? E disse também que isso vindo a ocorrer o mais cedo possível, até março, abril, o PT precisaria buscar um outro candidato e se isso viesse a ser mais dilatado no tempo, talvez o Tribunal Regional Federal nem desse essa confirmação de sentença pelas circunstâncias de uma campanha eleitoral. Desculpe aí eu fazer essa introdução tão longa, mas foi também para lhe dar tempo para preparar a resposta. Eu já percebi. Estou aqui pensando. Na sua visão, o que é que vai ocorrer? Em suma, o presidente Lula vai poder ser candidato em 2018, o ex-presidente Lula? Difícil fazer um prognóstico, eu não conheço detidamente. A gente tem um processo que está mais adiantado, que é esse processo em Curitiba, referente ao triplex. Você mesmo disse, tem um interrogatório, depois do interrogatório eles abrem para as defesas apresentarem suas razões finais e depois ele dá uma sentença, ou seja, isso pode acontecer nesse primeiro semestre. Eu particularmente não conheço nos detalhes o processo, eu li a denúncia, vi algumas delações, já te digo de antemão, eu não vejo ali indícios efetivos da prática de crime algum, mas eu não conheço os detalhes do processo. Mas imaginemos que ele seja condenado por hipótese. O tribunal teria aí 6, 7, 8 meses para confirmar essa decisão. Uma vez confirmando essa decisão, pela lei da ficha limpa, ele estaria inelegível. O problema todo é que, evidentemente, a lei da ficha limpa, no passado, pelo menos, vários candidatos conseguiram decisões liminares, tanto dos tribunais superiores, para que eles pudessem concorrer, apesar de condenados por um órgão colegiado ou por um tribunal. Então, há precedentes nesse sentido. Então, ainda que você tenha uma condenação pelo TRF, é possível que ele possa participar do pleito eleitoral por uma decisão. Mas dependendo da condenação, ele pode ter que ser preso. Dependendo da condenação, ele pode ser Aí ele vai preso, ser candidato preso? Como é que seria? Mas, mais uma vez, também não há nenhuma nem duas decisões que permitem que a pessoa continue recorrendo em liberdade, apesar de uma decisão recente do Supremo, dizendo que no segundo grau a prisão já pode ser executada. Mas existem ministros do Supremo que deixam muito claro a sua posição contrária e têm dado liminares também. Deixando, né? Portanto, pessoa solta. Tecnicamente, ele poderia ser, responder essa questão da Mônica, ele poderia ser, alguém pode ser candidato em prisão domiciliar, por exemplo? É uma questão inusitada, porque, na verdade, você, pela lei da ficha limpa, você não poderia, porque você só está preso por conta de uma decisão colegiada. E essa decisão colegiada lhe inviabilizaria de participar do pleito eleitoral. Agora, você pode ter uma decisão que permita e ainda assim faça com que você sofra uma cautelar. Essa apreciação, no caso, seria pelo STJ, STF ou pelo TSE, pelo Tribunal Eleitoral? Depende da situação pode específica. Ser por qualquer um dos três. Ou pode ser pelos dois até, né? Passa um, passa o outro. Exato. Ou seja, há uma possibilidade, de qualquer maneira, dele ser condenado em segundo grau e conseguir uma medida judicial para que ele possa participar do... E ele sendo, porque aí tem aquela questão também, um réu não pode ser presidente da República, como é que vai ser um candidato réu? Porque, de qualquer forma, ele pode ser inocentado no final. Mas... Essa é uma das questões. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal que diz que o réu não pode ser candidato a presidente da República é uma decisão que me parece absolutamente contrária à presunção de inocência. A Constituição, claro. em nenhum momento, ela diz isso. E, na verdade, o que você está fazendo é, por via indireta, impedindo as pessoas que têm um processo penal a concorrerem à presidência da República. Você imagina o poder que você está dando para um juiz de primeiro grau de saber que, ao receber uma denúncia, eventualmente ele pode estar impedindo alguém de concorrer à presidência da República. Professor, eu queria que o senhor ajudasse a gente a conhecer melhor o juiz Sérgio Moro, o senhor que esteve lá tantas vezes. Eu estou pegando aqui, por exemplo, vamos pegar o caso do Lula do triplex. Você tem, pelo que se tem até agora, pelo que a gente viu de delações, o delator diz o seguinte: eu fiz uma reforma num apartamento e esse apartamento estava reservado para o Lula. Isso parece algo
forte, sólido. Por um outro lado, algo que também é forte e sólido é que o apartamento não foi para o nome dele. Sim. Ele recusou o apartamento na reta final, por causa do escândalo, não importa a razão, e o apartamento está lá sendo dado como garantia. Porém, quando essa reforma foi feita, era para, segundo o delator, fazer uma retribuição, as palavras lá que eles gostam, diante de duas verdades, vamos dizer. Quer dizer, a reforma foi feita para ele, portanto, o agrado era para ele. Portanto, pode se caracterizar, ele diz que foi um desconto de propina, tem muitas pessoas que duvidam um pouco dessa versão, porque aquele contrato da Petrobras especificamente, a OAS teve 100 contratos no governo, mas enfim, com vários órgãos, como é que vai ser aquele justamente, né? Porém, é real, aparentemente, quer dizer, eu não sou juíza, mas é forte, é sólida ali a afirmação de que a reforma foi feita para ele. E, por outro lado, é sólido o fato de que ele não é o proprietário do apartamento hoje. Como é que o juiz desse Sérgio Moro vai decidir uma questão dessa? O que o senhor acha que ele... Prova juntada aos autos, ou seja, você vai defender porque... Porque dá para ir para um lado e dá para ir para o outro, não dá? O que a acusação quer é demonstrar que houve pelo menos um oferecimento ou uma promessa de uma vantagem, que independente de ter se efetivado ou não, aconteceu. O que a defesa vai tentar mostrar é que não, em nenhum momento houve uma promessa. Ele não usufruiu. Até porque você não tem nenhum indício e nenhuma prova dessa promessa. Vai ser o debate dos autos e aí a questão é a força da prova. Lembrando mais uma vez que só a palavra do delator ou do colaborador não é suficiente. A lei é muito clara nesse sentido, portanto ela precisa vir corroborada de alguma prova material. E aí eu vou dizer, eu não conheço os autos para dizer se existe ou não existe essa prova material, mas só a palavra... Há uma prova material de que o apartamento não é dele. Que não é dele. Isso é uma prova material. Porém, há toda uma... Há um contexto, um relato, eu não sei um contexto, mais o que né? foi juntado nos autos, que aí realmente os autos têm... A mim me parece que ele tem dois caminhos ali, que ele pode seguir os dois. Aí vai depender um pouco... É a lógica do processo, da dialética do processo. Você vai ter sempre duas posições. O que é importante deixar claro é que só a palavra de alguém ela não é suficiente. Ela tem que vir corroborada. Agora, se ela foi ou não corroborada, eu não saberia te dizer nesse caso. Bem, a gente vai chegando ao fim do Ponto a Ponto. Agradecemos muito a sua presença aqui. Obrigado. Obrigado pela Muito presença. obrigado. Entre em contato com a gente pelo e-mail pontoaponto@band.com.br, pelo Twitter @pontoapontonews ou acesse nossa página no Facebook. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. E você pode rever o programa de hoje, todos os que já foram ao ar, no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.